Bem-vindos ao canal Café com Livros. Meu nome é Luiz e hoje eu vou falar sobre o livro Matadouros 5, de Kurt Vonnegut. Esse livro é um livro cult. Ele foi publicado no finalzinho dos anos 50 e começou a ser muito conhecido nos anos 60. Então ele se tornou um dos símbolos da contracultura que estava fervendo nos Estados Unidos nessa época. Não só nos Estados Unidos, mas eu digo Estados Unidos porque ele foi publicado lá. Então esse livro se tornou assim uma das referências da contracultura na década de 60 e 70. É um panfleto contra a guerra, contra todas as guerras. É um ato pacifista desse autor. Ele foi soldado na Segunda Guerra Mundial, então ele assistiu os horrores da guerra e com isso ele se tornou completamente contra a guerra. Inclusive tem um subtítulo do livro que é a Cruzada das Crianças, porque ele usa aqui logo no início uma referência à Cruzada das Crianças, que teria sido teria causado um sofrimento muito grande às pessoas na Europa durante o período das Cruzadas, que aconteceu de fato a Cruzada das Crianças. E ele vai dizer que todas as guerras, e aqui ele amplia esse sentido, todas as guerras são uma cruzada de crianças. Porque ele diz o seguinte, quem combate são pessoas muito jovens, que ele vai dizer que são crianças. Na faixa de 18 anos são as pessoas que efetivamente combatem e morrem nas guerras. Então ele vai dizer, olha, a guerra é uma coisa ruim. A guerra em si é uma coisa muito ruim. Então aqui ele faz uma campanha contra as guerras com esse livro, descrevendo o horror que foi, principalmente o bombardeio de Dresden, porque ele foi testemunha ocular desse bombardeio. Bombardeio famoso, destruiu uma cidade que tinha praticamente só civis alemães na Segunda Guerra Mundial, e por uma coincidência do destino ele estava presente nesse bombardeio por parte dos aliados. Porque ele cai prisioneiro dos alemães, ele e outros americanos, e é levado para Dresden. Então lá ele vai assistir esse bombardeio e vai ficar horrorizado com o que aconteceu com a cidade, com a destruição, os corpos, as mortes, as crianças que morreram, as famílias inteiras que morreram. Então isso causou nele uma impressão muito ruim e ele com isso aqui ele vai escrever uma obra contra a guerra. Só que ele, para escrever essa obra, que tem assim reflexões bem profundas aqui, é um tema profundo, mas ele escreveu a obra de maneira bem leve, que ele queria que ela fosse acessível para todo mundo. Para qualquer pessoa que tivesse um mínimo de formação, tivesse condições de ler essa obra. E ela remete um pouco, ela faz uma referência a um tipo de literatura trash que existia nos Estados Unidos. Existe até hoje, mas ela é muito consumida, livrinhos bem simplesinhos, de material bem ruim, bem baratinho, numa época que não tinha videogame, que tinha poucas alternativas de televisão, não tinha internet, então as pessoas consumiam esses livrinhos, assim, eram descartáveis. E eram bem malucos esses livros. E ele pretende escrever um pouco nesse estilo, para tornar a obra acessível e de fácil leitura. E aí aqui ele cria uma personagem bastante autobiográfica e essa personagem ela descobre uma fenda no tempo. Então ela fica vivendo simultaneamente no passado, presente e futuro. Então nós temos 3 momentos aqui. A personagem está simultaneamente em 3 momentos. Cada capítulo ela fica fazendo essa viagem, indo para o passado, no presente e no futuro. E porque ele vai dizer o seguinte, que o tempo é assim. Ele vai dizer que o tempo acontece simultaneamente. Então ele vai dizer, olha, uma pessoa, por mais que ela tenha um momento ruim, ela tem também os momentos bons dela que estão ali gravados. E aí ele diz que foi abduzido por extraterrestres, foi levado para um outro planeta. Nesse planeta ele foi exposto como um bicho no zoológico, foi levado uma companheira para ele, lá ele convive com essa companheira, então ele fica também alternando essa situação com essa companheira lá, meio que para ridicularizar certas situações. É uma pessoa completamente pacífica, essa personagem, completamente assim, até meio indiferente a tudo, não liga muito para as coisas. E aí ele vai dizer que lá nesse planeta eles explicaram para ele essa compreensão do tempo. E vai dizer que nós, terráqueos, a gente não compreende o tempo direito. Ele vai dizer, olha, que eles não sentem, inclusive, tristeza quando uma pessoa morre, porque eles acreditam que aquela pessoa está também viva no passado. Né? É uma compreensão do tempo. Aí ele usa até uma ilustração aqui. Ele vai dizer que essas pessoas desse planeta, elas não veem as estrelas como pontinhos, elas veem as estrelas como riscos, porque é o movimento delas no tempo
eles percebem essas estrelas como riscos. Que elas não veem os humanos como uma criatura bípede, mas como se fosse uma espécie de centopeia, com pernocas, inclusive eles usam essa expressão, pernocas de bebê e pernas de velho. Porque toda a extensão do tempo da pessoa, esses extraterrestres são capazes de ver e ensinam isso para ele. E ele, coincidentemente, está vivendo essa situação. E aí ele sofre um acidente de avião. Nesse acidente de avião ele resolve chamar a imprensa para falar que ele foi abduzido por extraterrestre, ninguém acredita nele, a família quer interná-lo, acha que ele está maluco, né? Porque como é que uma pessoa foi abduzida por extraterrestre, começa a falar essas maluquices. Essa é uma parte do livro assim mais lúdica. Mas aí ele descreve também a situação como testemunha desse bombardeio da cidade de Dresden. E Matadouro 5 aqui se refere a um caso que é o local onde eles ficaram presos em Dresden. Tinha um matadouro de animais que estava praticamente desocupado em função da guerra, ele praticamente não estava sendo utilizado, e eles ficavam presos dentro desse matadouro. Ele tinha várias repartições, tinha várias repartições nesse matadouro. E o que ele ficava era o de número 5, por isso que o título do livro é Matadouro 5. E aqui tem uma ironia, porque ele estava no matadouro e foi poupado, a maior parte dos prisioneiros americanos foram poupados porque estavam no matadouro, porque o matadouro era todo de concreto e com partes de aço, isolado, todo num subterrâneo, algumas partes. Então ele não foi, o bombardeio acabou que não, eles foram preservados na parte exata que eles ficavam desse Matadouro 5. E aí tem também uma ironia, porque a cidade inteira se transformou no matadouro. Aí tem cenas bem pesadas da descrição que ele faz das pessoas mortas nessa cidade. Né? Várias pessoas mortas da maneira mais horrível possível em função desse bombardeio. Enfim, ele vai dizer, olha, a guerra é uma coisa ruim, a guerra não vale a pena, não se comemora vitórias porque essas vitórias têm um saldo de vítimas inocentes. Os civis e os inocentes são os que mais sofrem na guerra. Então ele quer escrever um livro para ridicularizar a guerra. Ele torna aqui os soldados bastante ridículos, bastante patéticos. A ideia de bravura, de honra, de cumprimento do dever, aqui ele faz muito um jogo um pouco até de deboche disso. Porque ele mostra pessoas estropiadas, com problemas, com dificuldades, ridiculariza essas pessoas aqui, porque num sentido de diminuir o valor patriótico, militar, da exaltação da guerra. Ele não quer exaltar a guerra, ele quer diminuir a guerra, porque ele quer, inclusive ele fala no início da obra aqui com a mulher de um colega dele da Segunda Guerra Mundial, um companheiro, que ele diz o seguinte: eu não vou escrever um livro para exaltar a guerra, porque se esse livro exaltar a guerra, ele vai se tornar um filme, e esse filme vai levar pessoas a acharem que a guerra é uma coisa boa e a guerra é uma coisa ruim. Então ele procura incutir na cabeça das pessoas que a solução nunca é a guerra é sempre a pior solução, porque o saldo dela traz um sofrimento horrível para as pessoas, para todas as pessoas. Então é um livro que vale a pena, é um livro, como eu disse para vocês, é um livro cult, não é um livro muito conhecido, ele ficou restrito meio que a um nicho, né? Fez parte do movimento da contracultura, é um livro diferente, é assunto, se vocês querem assunto para ter com os amigos, com os conhecidos, é um livro interessante, diferente, eu recomendo muito a leitura. Só para finalizar, tem até aqui, ele tem um chavão, um bordão aqui nesse livro, que é repetir várias vezes, é assim mesmo. Ele descreve uma coisa horrível e coloca, é assim mesmo. Ou descreve uma coisa engraçada e fala, é assim mesmo. Então ele procurou tornar esse livro bem simples, bem acessível, para falar de um assunto tenebroso, terrível, que é a guerra. Até o próximo vídeo.